Beleza de gente. Então, minha gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui em mais um curso de extensão da Faculdade Católica. Nós estamos aqui para falar sobre o itinerário espiritual de Santa Teresa d'Ávila, na obra O Castelo Interior. E eu sou a irmã Aila, a maioria já me conhece, da Nova Jerusalém. E aqui quem está gravando é o Marcelo Holanda, que é o responsável pelos DVDs dos cursos que a gente às vezes oferece em DVDs também, para quando as pessoas manifestam que desejariam fazer o curso, mas moram em outros estados brasileiros e até mesmo fora do Brasil. Então a única opção, por enquanto, é a gravação do DVD, já que não temos condições de oferecer uma educação à distância, não é, ainda aqui pela Faculdade Católica. E eu queria dizer para vocês, primeiramente, como que surgiu a ideia do curso. No nosso noviciado na Nova Jerusalém, na congregação a qual eu pertenço, as primeiras noviças, não existia ainda uma mestra das noviças da nossa própria casa. Então, a irmã Maria dos Anjos, que era de outra congregação religiosa, das filhas de Santa Teresa, ela foi cedida pela congregação dela para ajudar o padre Caetano com a formação das noviças. E a formação era basicamente, a formação da irmã Maria dos Anjos era basicamente a leitura das obras de Santa Teresa. E com o padre Caetano nós estudávamos a Bíblia. Então, o nosso noviciado foi muito marcado pela leitura dos textos de Santa Teresa d'Ávila ou Santa Teresa de Jesus. E então, quando eu até vou contar aqui uma coisa para vocês, porque eu mencionei para o padre Caetano que era muita perda de tempo ficar estudando as obras de Teresa d'Ávila, quando a gente poderia, naquele horário, estudar mais as escrituras, que era o que é próprio da nossa comunidade. Então ele me disse que se eu não entendesse Teresa d'Ávila, não entenderia as escrituras. Porque o que as escrituras fazem isso, a Bíblia, ela é narrativa, é um conjunto de narrativas de pessoas que fizeram experiências espirituais as mais diversas. E uma experiência espiritual é difícil de ser narrada. E nós temos um exemplo mais próximo de nós, visto que Teresa é do século XVI, em narrar as experiências espirituais. Isso é mais recente, mais compreensível do que as escrituras, que têm muito mais tempo, Antigo e Novo Testamento. Com isso, eu me consolei, embora ainda não sentisse que isso fosse uma explicação muito consistente. Com o passar do tempo, eu vi que realmente existe algo de comum na narrativa dos místicos e a narrativa bíblica, não é? Porque tanto a narrativa bíblica quanto a narrativa que os místicos fazem de suas próprias experiências tem que enfrentar os limites da linguagem humana e tem que usar a linguagem do cotidiano de forma metafórica para falar daquilo que não tem palavra para dizer. Então, há realmente um parentesco. O segundo momento foi quando eu estava fazendo meu doutorado, em 2007. Eu estive na Espanha e, devido a essa formação do noviciado, o lugar que eu estava era Granada, a cidade de Granada. Eu estudei na Universidade de Granada durante o ano de 2007. Então, eu visitei Medina del Campo, que foi onde a Teresa d'Ávila fundou um dos mais importantes mosteiros reformado, não é? Que era dentro daquela perspectiva que ela estava vivendo. Então, se eu não me engano, foi o segundo. Eu não sou muito boa para esses negócios de datas, mas visitei Medina del Campo e também teve um curso breve que eu fiz lá sobre os místicos espanhóis. Então, da perspectiva também da mística judaica, como que esses místicos espanhóis
poderiam ter sido influenciados pela mística judaica. Então, lá em Granada tinha um centro de estudo do judaísmo, e a minha área é o judaísmo do primeiro século antes de Cristo, primeiro século depois de Cristo. Mas quando a gente está para estudar e a gente não perde a oportunidade, eu fiz umas matérias que não eram propriamente da minha pesquisa, mas eu achei que no futuro eu poderia precisar dessas matérias, e uma foi essa questão dos místicos espanhóis. Então, quando foi em 2014, eu fiz a apresentação nesse 7º Congresso Internacional de Ciência das Religiões. Eu voltei a estudar um pouco Teresa, porque em 2015 estaria fazendo 500 anos, quinto centenário da vida de Teresa. Nasceu 1500 e... Não, foi 2012, não é? Ela 1552, mais ou menos, o quinto centenário, era envolvendo essa questão do quinto centenário da vida de Teresa. Não lembro se era 55 ou 52, mas enfim. Dentro desses estudos eu fiz essa comunicação, que era fruto de uma leitura, uma nova leitura da obra de Teresa, a partir do que eu tinha visto em 2007, não é? Sobre a mística dela. Então eu fiz essa comunicação, o Castelo Interior de Teresa d'Ávila e a influência da Cabala sobre a mística renascentista espanhola. Quando eu digo Cabala, eu não estou falando da Cabala esotérica, estou falando do nome que se dá à mística judaica, a espiritualidade judaica chama-se Cabala. Não tem nada a ver com esoterismo, nem com Madonna, Nós tivemos aqui um curso de introdução à Cabala, né? Para aqueles que não fizeram o curso sobre a Cabala, ficarem cientes que não tem nada a ver com esoterismo, inclusive é muito antiga, antes de qualquer esoterismo. Embora o esoterismo utilize alguns dados da Cabala, como utiliza um pouco de cada coisa, né? Então, eu fiz essa comunicação em 2014, e dessa comunicação eu escrevi um artigo que saiu na revista aqui da faculdade. A revista estava atrasada, então saiu com o número de 2013, mas foi logo após a comunicação que eu fiz, não é? E o artigo realmente recebeu esse título, que era fruto dessa comunicação. O artigo tem As Fontes Místicas e Cosmológicas do Castelo Interior de Teresa d'Ávila, saiu na revista Kairos. Eu esperava, para o quinto centenário de vida de Teresa d'Ávila, do nascimento dela, ter feito esse curso antes, para exatamente comemorar essa data. Só que eu não tive tempo e fui aos poucos anotando alguma coisa, mas não tive tempo, não é? Então, continuo sem tempo, para falar a verdade. Mas o que eu fiz foi, vou pegar um pouco do meu artigo, não é? E algumas anotações que eu tenho, né? Alguma leitura nova, e tentar, junto com vocês, fazer um pouco durante esses encontros que a gente vai ter aqui, 6 encontros, pelo menos um aperitivo sobre a obra de Teresa, mas dentro dessa perspectiva de que a Teresa bebe em fontes judaicas, não é, da espiritualidade. Isso ajuda a narrar as experiências dela. Quem ajuda a narrar as experiências dela é o judaísmo, porque ela é neta de judeus, e também a cosmologia aristotélica, que influenciou um modo de pensar da época, não é? Que Aristóteles foi redescoberto, não é? Uma época da saída da Idade Média e Renascimento. Então, também, eu não trabalho só as fontes orientais do pensamento de Teresa, mas também as fontes ocidentais do pensamento de Teresa. Quanto às fontes orientais, eu não tenho condições de ver a questão da cultura árabe e do Islã, porque eu não tenho conhecimentos suficientes para falar sobre isso.
então eu vou me ater às fontes judaicas, mas existe estudo sobre a questão de como que o pensamento árabe, sufi e tudo mais influenciou Teresa. Então, tem mais fontes, só que eu não tenho condições de apresentá-las, porque eu não as conheço, não as estudei, e sem estudar não posso chegar aqui e falar do que eu não sei, certo? Já nos é difícil falar do que é alguma coisa que a gente lê, imagina do que a gente não domina. Então, vou ficar só nas fontes judaicas e nessas fontes que vêm do pensamento aristotélico. Então, hoje eu vou me ater muito à questão da vida de Teresa, o ambiente, o contexto dela. Para algumas pessoas vai ser bastante repetitivo, mas eu acho que se a gente entende alguma coisa da vida da pessoa, a gente entende melhor aquilo que ela escreveu. Então, eu vou me ater a isso. Então, ela é conhecida no nosso meio por Teresa d'Ávila ou Teresa de Jesus. Não é? O nome dela mesmo é Teresa Sánchez de Cepeda e Almada. É o nome dela. Não é? Então, ela nasceu em março de 1515, então 2015 era o quinto centenário de nascimento. Ela nasceu em Ávila e ela faleceu em Salamanca, no dia 4 de outubro de 1582, com 67 anos. Aí você diz assim, peraí, na Igreja Católica se celebra a data do santo, é a data do falecimento. E a celebração de Teresa d'Ávila é em 15 de outubro. Como é que ela faleceu em 4 de outubro e hoje se diz que a data é 15 de outubro? É porque quando ela faleceu, quando ela viveu, era o calendário juliano. E agora nós estamos no calendário gregoriano. Então, na passagem do calendário juliano para o calendário gregoriano, ficou a data 15 de outubro. Não é? Então, no tempo dela, se marcava aquela data que ela faleceu como sendo 4. Na nossa época, aquela data que ela faleceu recebe mais... Foi uma correção do calendário, não é? E então, é assim que... Então, ela faleceu com 67 anos. Não é? Então, é muito interessante que o avô paterno dela era um marrano, ou seja, um judeu convertido ao cristianismo, um cristão novo, que recebeu a denominação de marrano. Na Península Ibérica, seja na Espanha ou em Portugal, o judeu convertido ao cristianismo é chamado de marrano. E havia muita suspeita da igreja em relação aos marranos. Por quê? Porque muitas vezes eles eram obrigados ao batismo. A conversão era forçada, não é? Eles eram obrigados a se converter para não cair nas mãos da Inquisição. Então, a conversão ela era exterior, ela não era de fato. Então, eles escondidos continuavam fazendo as práticas judaicas. Então, aí a Inquisição não perdoava. E ele foi perseguido, ele foi alvo da Inquisição e ele foi pego pela Inquisição. Então, toda a família que vivia em Toledo, que era um grande centro de judaísmo, mudou de Toledo para Ávila para não levantar suspeita, porque só de nascer em Toledo já não era muito suspeito. Então, e a família a tentativa da família era mostrar que eles de fato eram cristãos católicos e não eram praticantes do judaísmo, que na época era entendido como feitiçaria, e quem fosse o cristão que fosse pego com qualquer coisa judaica era feiticeiro e era morto pela Inquisição. Certo? Então, a família de Teresa d'Ávila pagava todo ano uma quantia enorme para a limpeza do sangue, porque eles tinham sangue maldito, porque tinham sangue judaico. Então, as missas pela purificação do sangue, para limpá-los da maldição, etc., que era o que se dizia na época. Então, a família de Teresa era uma família suspeita,
pela Inquisição, porque já tinha acontecido isso também com o avô dela, não é? Então, por isso que as pessoas chamam, muda para Ávila, as pessoas são chamadas de Jesus, de Maria, não é? Então, sempre tem se procura dar um pseudônimo assim, quando escolhe um nome religioso, escolhe dessa forma. Aqui no Brasil, a primeira sinagoga em Recife era a Rua dos Judeus, né? E aí, quando os judeus foram expulsos, foi Rua do Bom Jesus, né? Agora já é Rua dos Judeus de novo, né? Então, se fazia tudo para eliminar qualquer foco de judaísmo. Então, por que é importante dizer isso sobre Teresa, sobre a vida de Teresa? Porque isso vai nos levar a entender por que os livros dela são levados pela Inquisição. Ela tem a biblioteca dela confiscada, os escritos dela são analisados pela Inquisição, não é? E também nos ajuda a entender que existem fontes judaicas do pensamento dela. E é muito interessante que quando Teresa cita o Antigo Testamento, que ela cita de memória, ela sabe qual foi o profeta que disse. Ela sabe se foi Jeremias, se foi Isaías, etc. Quando ela cita o Novo Testamento, ela diz, eu não sei se quem disse foi Paulo ou se foi Jesus. Então, ela não tem muita intimidade com o escrito do Novo Testamento, porque ninguém ia possuir uma Bíblia em casa, então as pessoas sabiam de ouvir. Agora, como a família era judaica, desde o início se contam as histórias dos patriarcas, das matriarcas, ou aquilo que os profetas disseram, aquilo que Moisés disse, não é? Então é mais fácil de memorizar, de reter na memória, uma coisa que se ouviu desde criança, não é? Mas quando se tratava do Novo Testamento, como ela é filha de família que tinha se convertido ao cristianismo, não tinha tanta memória dos livros do Novo Testamento e de quem disse o quê, não é? Certo? Então, outra coisa que foi muito marcante na vida de Teresa foi a morte da irmã dela aos 14 anos de idade. Ela tinha 14 anos de idade, Teresa, quando a mãe faleceu, não é? Então, ela fez os estudos nos colégios das monjas agostinianas em Ávila. Isso foi muito importante, porque ela entra numa dimensão da intelectualidade, né? Um dos livros que vocês vão ver na bibliografia é sobre a mulher naquela época. Porque a gente se engana, a gente acha que elas eram umas pobres coitadas, que não tinham acesso à literatura, que não tinham uma vida intelectual, que não é bem assim não, isso é preconceito nosso. Certo? Então, uma família abastada, as filhas tinham uma educação esmerada, liam romances, sabiam de coisas sobre Aristóteles, sobre filosofia, sobre Platão, não é? Então elas não eram incultas, porque vai dizer assim, a mulher na Idade Média submissa ao homem, não tinha nenhum... Espera aí, elas recebiam e tinham biblioteca, podiam ler, porque uma das coisas que me perguntaram quando eu fiz a comunicação é como é que Teresa poderia ter acesso a Aristóteles, assim, como se fosse a coisa mais absurda do mundo, uma mulher na Idade Média ter acesso aos livros de Aristóteles, saber o que Aristóteles escreveu. Não era um absurdo. Elas não eram incultas, as famílias que poderiam colocavam as filhas nos melhores colégios para estudar, e elas tinham acesso às obras clássicas, né? E elas continuavam pesquisando, querendo saber, iam para os saraus de poesia, para uma festa de uma família daquelas mais abastadas, sempre tinha filósofos, poetas, músicos, pessoas de cultura que transmitiam a cultura. Então, a gente tem muitas vezes preconceito, né? Ela tinha como, sim, ter acesso a textos e ouvir, mesmo que não tivesse para ler, ouvia nos saraus, aquelas palestras dos filósofos e tal, naquelas festas de sociedade, não é? Então, a outra coisa é que o pai de Teresa comprou um título de cavaleiro. Por quê?
ele queria um respaldo para a sociedade, para não ficar suspeito, já que o pai dele tinha sido condenado pela Inquisição. Então, com 20 anos de idade, Teresa entrou no Mosteiro da Encarnação em Ávila, em 2 de novembro de 1535. E isso aí foi a grande coisa, porque o que ela viu, né, lá no mosteiro foi uma coisa que ela não tinha a ver com os ideais dela. Porque ela pensava no martírio, não é? Ela tinha um amor muito grande por Jesus e ela queria dar a vida dela para uma vida de oração, de contemplação. E o que ela viu lá? Ela viu as nobres que não conseguiam um noivo, eram mandadas para o mosteiro e elas iam com suas servas, com as suas empregadas, que as serviam. E elas se entretinham lá, elas recebiam visitas como se fosse igual os saraus que faziam nas famílias. Elas tinham uma vida como se fosse uma vida em sociedade, uma coisa de coluna social, do tipo coluna social, não é? Então elas não guardavam o silêncio, nem a reclusão, elas é como se estivesse em casa, usufruindo da riqueza. Isso para quem tinha ideais de pobreza, como Teresa, que teve um confessor que era franciscano, e que foi muito influenciada por ele. Então ela pensava no serviço ao pobre, ela pensava em renúncia dos bens materiais, ela pensava em silêncio, pensava em oração, em meditação. E ao contrário, o que ela encontrou lá foi como se fosse um castelo com visitas. Então não tinha nada de mosteiro, não havia diferença da vida em sociedade das famílias ricas, não havia essa diferença. Então as irmãs que não tinham dote, quando entravam no mosteiro tinham que dar um dote, como se estivesse casando. As irmãs que não tinham dote serviam de empregada para as outras, não é? Que eram ricas e essas coisas todas. Então ela ficou desencantada com esse estilo de vida, não é? Isso aí vai ser marcante para a vida dela. Então, com a influência de São Pedro de Alcântara, que era franciscano, foi um guia espiritual para ela, um orientador espiritual, ela começou a ver cada vez mais a necessidade de reformação do Carmelo, né, do mosteiro. E para dar ao mosteiro uma conotação de realmente pobreza, e silêncio e oração, e não aquela atividade toda que tinha. E ela conseguiu uma patrocinadora incrível, que essas patrocinadoras, essas senhoras ricas patrocinadoras de Teresa, vinham do ambiente do judaísmo, né? Então tem um texto em inglês que fala sobre Teresa e essa atividade dela junto às mulheres judias que vêm do judaísmo, que são marranas, né, que são cristãs novas. Ela conseguiu dinheiro com elas. E ela é chamada, nesse artigo, a Nova Judite, Teresa de Ávila, a Nova Judite, a personagem bíblica Judite, né? Então, mostra a sabedoria de Teresa, que diz assim, olha, você pode ajudar a se mostrar cada vez mais cristã, mostrar que ama Jesus, que realmente está vivendo o seu judaísmo de forma, seguindo já o Messias Jesus, etc. Então ela conseguia, esse dinheiro não era tanto assim, mas para quem tinha ideais de pobreza era o suficiente. Então chegavam no lugar e tinham que organizar toda a casa, as monjas mesmo varriam, arrumavam, e aquilo ali foi assim um escândalo, a fundação do primeiro mosteiro, porque a casa estava caindo os pedaços e elas limparam, elas pintaram, elas fizeram tapetes, elas colocaram cortina nas janelas, elas mesmas, que era um escândalo porque aquelas jovens de boa família estavam fazendo serviço de empregada. Olha, essas jovens de boa família, freiras, carmelitas, né? Então, essas jovens de boa família estavam fazendo função de empregada e morar
naquela espelunca, assim, caindo nos pedaços, né? Então, e elas felizes da vida porque estavam fazendo, já sentindo que estavam fazendo alguma coisa. Então, ela recebeu autorização para começar a reforma. Quando ela começou a fundar vários mosteiros, aí ela foi perseguida pela Inquisição e ela teve que parar, ela teve que se recolher, né? E por um tempo ela não fundou mais nenhum mosteiro. E depois ela recebeu permissão para continuar. Então, em 1563, ela fundou o primeiro mosteiro, chamado Mosteiro São José, muito pobre, né? E aí ela passou 5 anos de reclusão espontânea. Por que eu estou dizendo espontânea? Porque essa reclusão aí, que ela ficou dentro do mosteiro, não foi uma reclusão forçada pela Inquisição. Então, ela quis usufruir daquilo que era motivo pelo qual ela estava reformando o mosteiro. Então, ela saiu lá daquele mosteiro da Encarnação e foi para esse mosteiro São José, certo? E ficou lá no silêncio, na oração, junto com as que a acompanharam, na pobreza, não é? Mas nesse tempo, ela foi fazendo uma reflexão, ela foi entendendo que Jesus não queria que ela fundasse só aquele mosteiro, que ela deveria fundar mais mosteiros para viver aquele estilo de vida. Então, foi importante esse momento de silêncio, porque ela passou a entender, né, o que seria a vontade de Deus para ela. Então, ela, de 1567 até 1571, ela foi fundando vários mosteiros, já chamados reformados, porque... Então, ela foi fundando esses mosteiros em vários lugares, não é? Até que ela teve que parar por causa da Inquisição. Diga aí. Nessa primeira fundação dela, todas as moças estavam no mosteiro da Encarnação, eram outras moças, eram muitas, eram poucas, eram poucas. Eu não sei agora te dizer quantas, mas elas não eram muitas, eram casos assim, no máximo 10. 3. Paulo está dizendo que... 13, não é no máximo 10. 13, eu não sei, a maioria das coisas assim, vocês aqui vão me ajudar. Então eram 13, Paulo está dizendo. Então não foi assim, mudou o mosteiro da Encarnação. Não foi nesse sentido. Foi realmente as que quiseram um novo modo de viver, tá? Bom, então a partir daí ela teve que parar um pouco e depois ela teve permissão para continuar. Ela encontrou em 1568 o nosso conhecido, se tornou conhecido para nós como São João da Cruz. Não é? Ela encontrou 2 frades, carmelitas, São João da Cruz e o Antônio de Jesus, que estavam encantados e queriam eles também participar daquela reforma do Carmelo. E é interessante que ela diz assim, que Teresa era assim, uma pessoa muito espontânea, muito, né, firme naquilo que dizia. Ela disse que no dia que encontrou esses 2 frades querendo também a reforma, ela diz assim, aí eu vi que o negócio já estava resolvido da parte de Jesus. Quer dizer, o fato de encontrar, ela era muito persistente, não é? E muito assim, de não se deixar levar pelas dificuldades, não é? A maior parte dos quadros de Teresa d'Ávila tem escrito em latim uma frase do Salmo 88 que diz: cantarei eternamente as misericórdias do Senhor, porque ela dizia que ela não se apegava nas dificuldades que ela passou, que foram muitas, externas e internas, porque ela era doente, né? Ela tinha uma enfermidade que a acompanhava, tinha as perseguições, tinha as dificuldades de fundar casas que participassem desse estilo de vida, porque todos estavam naquela
aquela ilusão das riquezas, não é? Então, participavam das ilusões, a igreja muito rica e as pessoas vivendo aquela ilusão das riquezas. E ela queria um estilo de vida que parecesse mais como o de Jesus, não é? Então, ela disse que não se deixava levar pelas dificuldades. Quando ela encontrou 2 que queriam, então ela disse, aí eu vi que da parte de Jesus o negócio estava resolvido. 2 era mais do que suficiente para começar também a reforma nos mosteiros masculinos. Não é? Bom, e aí, em 1576, ela sofreu a perseguição e ficou reclusa em Toledo, no mosteiro. Então, até que tivesse permissão para fundar novas casas. Então, o que foi influenciando a obra de Teresa? Primeiro, ela foi uma grande leitora, né? Ela lia bastante. Então, o que ela lia? Vida dos santos, que a empolgavam, principalmente quando tratava de martírio. Essa vida dos santos, ela teve contato com a vida dos santos desde pequena, porque a mãe dela contava a vida dos santos. Tanto que quando ela tinha 7 anos, tem aquele episódio, todo mundo sabe, mas eu vou contar também, que ela tentou fugir de casa para morrer, pra ser mártir pelas mãos dos mouros, com o irmão Rodrigo, que só tinha 5 anos. Né? Fugir de casa, ela com 7 anos, ele com 5 para morrer, evangelizando os mouros. E o tio a encontrou fora da cidade e trouxe de volta os 2, não é? Que queriam. Então, a vida dos santos sempre a animou a querer aquela mesma dedicação que os santos. A outra coisa era a ficção popular, os romances de cavalaria. Então, aquelas histórias dos heróis, não é? Que eram tão famosos na época, aqueles pessoas que saíam lutando pela pátria, pela rainha, pelo rei, etc. E um livro que foi conhecido como o Terceiro Abecedário Espiritual de Francisco de Osuna, que é muito citado nos estudos sobre Teresa, não é? Que é um método de oração que a faz despertar para um caminho a percorrer que pudesse levar a uma profundidade maior na oração. Então, outra coisa era o tratado sobre a oração e a meditação, que estava escrito em latim na época de São Pedro de Alcântara. Né? Então, era muito comum naquela época se ter um método de oração. Então, vocês vão ver que Inácio de Loyola tem os exercícios espirituais, né? Tem o São Boaventura, e tem vários outros que vão mostrar um método de oração. Né? Esse São Pedro de Alcântara era o confessor dela, é o guia espiritual, que a influenciou nessa questão da vivência do cristianismo numa vida pobre, simples, não é? De dedicação, sem o luxo, sem aquele glamour da vida em sociedade da época. Então, é só para mostrar assim, porque as pessoas pensam que Teresa era uma analfabeta, uma pessoa esquizofrênica, porque quando a gente apresenta uma coisa assim, no ambiente, às vezes, que é fora da dimensão eclesial, as pessoas suspeitam que realmente haja alguma coisa as pessoas têm preconceito com tudo que vem do cristianismo, de final da Idade Média, não é? E essas coisas todas, de contra-reforma e todas essas coisas. Então, acha que isso aí não tem nada a ver. Então, as pessoas... É preconceito bobo, porque eu já ouvi uma aula magna na faculdade dos jesuítas, que foi uma doutora em literatura por uma universidade secular, que ela fez a tese de doutorado dela sobre o epistolário de Santa Teresa. Então, o livro a coleção das cartas, ela abordou o gênero literário, a erudição e tudo mais. Então, tratando Teresa, nesse livro epistolário, o conjunto das cartas que ela escreveu, tratando Teresa como uma erudita simplesmente, não uma santa, não uma freira, não uma católica, mas uma mulher erudita da época, né? Então, um doutorado em literatura. Então, é bobagem, às vezes,
né? Às vezes aqui no Brasil tem esse tipo de bobagens, não é que não tem nada a ver, esse preconceito, né? Então, ela era uma pessoa que lia bastante, era uma pessoa que sabia escolher as fontes da sua leitura. E tem também aquelas fontes que, essas fontes aí, em qualquer lugar, sempre citam, não é? Faz parte da vida de Teresa e tal. E o bom de Teresa, o melhor, eu digo que eu gosto de santo que tem autobiografia. Teresa tem um livro da vida. É importante que o santo mesmo fale de si. Porque quando se vai contar as histórias do santo, tira o santo da humanidade do santo, transforma o santo num ET, assim, super perfeito, um super-herói, vindo não sei de que planeta. Mas quando o santo mesmo conta sua vida, conta suas dificuldades, suas lamúrias, suas moléstias, como ela diz, tudo mais, então a gente realmente entra em contato com um material que tem uma verdade, uma leitura que a própria pessoa faz de sua própria vida, não é? Então, essas fontes que eu vou tratar com vocês não são as fontes geralmente citadas, como essas que foram aí, Francis de Ozum, né, essas coisas todas. Mas as fontes que quase nunca cito, mas já tem bastante estudo sobre elas, que é a influência, seja da literatura sufi, da literatura judaica e dos estudos que na época se fazia sobre Aristóteles. Então, essa reformadora do Carmelo, essa teóloga da vida contemplativa, que são, hoje quando se refere a ela, é isso que se fala, não é? Ela teve a apreensão da biblioteca dela, que é esses livros que ela lia, que ela gostava e tudo, porque foram ver se na biblioteca dela não tinha nenhuma obra, né, suspeita pela Inquisição, e também se foi ver as obras dela foram investigadas, aquilo que ela já tinha escrito foi investigado. Então, não só o que ela lia, mas também o que ela escrevia. Então, vocês têm aí uma coisa que eu quis citar, que é o padre Domingo Banes, que escreveu em 1775 a respeito ele estava investigando as obras que Teresa já tinha escrito, e ele disse que é um perigo mulheres terem visões e revelações, não é? É uma das coisas mais perigosas que existe na face da Terra. Porque elas